Olá, amigos da TV, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o médico dermatologista, Dr. Newton Nasser. Prazer tê-lo aqui no programa, doutor. É uma satisfação imensa e uma honra estar com você aqui. Bom, o senhor já está em Blumenau já faz um bom tempo, né? Nós chegamos em Blumenau em dezembro de 1973. Então vai fazer agora 43 anos, né? Está um pouco longe, mas logo, logo é possível completar bodas de ouro, né? Se Deus quiser, né? Vamos ver se a gente consegue permanecer vivo, né? Nós já vamos completar 70 anos e, inclusive, nós somos professor de dermatologia da FURB. Nesse ano devemos aposentar da FURB, mas vamos continuar trabalhando aqui na nossa clínica, né? Das 8 da manhã às 7 da noite, todo dia. Mas é uma satisfação muito grande ter vindo para Blumenau, porque nós fomos recebidos de braços abertos aqui pela comunidade, mesmo porque eu vim assumir a área de saúde pública quando eu vim para cá. Assumi o centro de saúde, no qual eu trabalhei 25 anos lá, fazendo várias campanhas de interesse da comunidade. A principal campanha de interesse foi o surto de meningite em 1975, 76, que matou muita gente no Brasil. Nós coordenamos uma campanha de prevenção com vacinação de 140 mil pessoas em 3 dias. É onde cortou o surto de meningite. Esse foi um dos trabalhos comunitários, além de várias ações na área de saúde pública, de hansenías, de tuberculose, de aumento da vacinação, com diminuição da mortalidade, importante para aquela época, né? Diminuição dos leitos hospitalares com doenças infecciosas, se fazendo a vacinação, o cuidado com a água, porque aqui em Blumenau era uma zona endêmica de febre tifoide. Então ocupava, muita gente pegava infecção e ia para os hospitais. Você chegava no hospital, os hospitais, 80% dos leitos eram ocupados por doenças infecciosas preveníveis. Então, essa coisa aparece depois de 5, 6 anos de trabalho, vai diminuindo, né? Mas só para entender, o senhor falou que essas infecções, né, eram causadas pela água contaminada. A água contaminada. Se usava muito naquela época água de poço, assim, aquele poço no fundo do quintal? Esse era um grande problema, porque Blumenau, os poços eram perto das fossas, né? Então, qualquer enchente contaminava os poços. Então, um dos grandes trabalhos durante pós-enchentes, né, mesmo as enchentes menores, nos lugares mais baixos, na época Fortaleza, aqui, né, eles tinham os poços contaminados. Então, o trabalho de saúde pública era ir lá, desinfeccionar os postos, né, limpar, fazer orientação da população, né, como foi feito em todas as enchentes aqui de Blumenau. Isso foi um dos motivos de ter vindo para Blumenau. Mas também eu vim para Blumenau porque aqui no interior não tinha ninguém com título de especialista em dermatologia. Eu fui o primeiro com título de especialista para o interior do estado. E também um dos primeiros do estado com o título de especialista em dermatologia. Porque o pessoal fazia dermatologia, mas não tinha o título de especialista, né? E eu, depois, mais tarde, com o advento da FURB, nós fomos dar aula e nós fizemos doutorado também em dermatologia, com defesa de tese sobre câncer de pele, que era muito frequente na nossa região, e defendemos uma tese na Universidade Federal do Rio. E nós fizemos uma especialidade em São Paulo. Essa frequência de doenças de pele aqui em Blumenau, no Vale do Itajaí, na região sul, há um fator indicativo para isso? Bom, doenças de pele é muito comum no mundo inteiro, né? Mas os que chama mais atenção para nós aqui do sul é o pessoal, assim, que nem você, que veio do norte da Itália, pele clara, olhos claros, os alemães de pele clara, diante de uma radiação solar muito forte, né? Devido, uma das coisas que nós fomos discutindo e descobrimos em 1985, que havia uma depressão da camada de ozônio e todo o sul do país era prejudicado. Para você ter uma ideia, a radiação solar no sul do país, na época e agora ainda é mais forte que no Nordeste. Só que aqui a radiação é durante o verão e durante o inverno também tem radiação, mas não tão forte. E no Nordeste continua igual o ano todo, né?
Só que a população lá é morena, então tem a proteção natural da pele. Nós aqui somos pele clara, não temos proteção da pele. E com isso, há um fotoenvelhecimento precoce e o aparecimento mais tarde de câncer de pele. Aqueles horários já ditos Verão. pelo senhor, pelos especialistas, entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, evitar o sol, né? É evitar, mas ninguém evita porque justamente no verão é a hora de ir para a praia, né? Então aí nós temos o recurso dos filtros solares, né? Que deve ser usado somente para apagar o sol. Lâmpadas fluorescentes não fazem mal nenhum e a indústria farmacêutica que produz filtros insiste em lançar isso nas redes sociais, na televisão às vezes, e através de alguns colegas dermatologistas, né? Mas está provado cientificamente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que as lâmpadas fluorescentes não fazem nenhum mal para a pele. Espera aí, doutor Castro, mas essa história do bronzeamento artificial... Aí isso foi proibido pela sociedade. Porque ali tem lâmpada. Lá, sim, aquilo ali pode provocar câncer de pele. Mas isso não existe mais, está proibido por aí. Quem estiver usando pode ser preso a qualquer momento. É uma situação legal. E aí é que está. E a indústria, a lâmpada é parecida com a lâmpada fluorescente. Então lançou a dúvida e não é. A lâmpada fluorescente não é a luz visível, a gente está vendo aqui, não faz mal nenhum. E a lâmpada de câmara de bronzeamento é uma radiação ultravioleta que queima, né? Então, para fins estéticos, ele pode provocar câncer de pele, né? Nessa linha Por de isso que foi bronzeamento, proibido. Tem muita gente que inventa bronzeamento caseiro, né? Folha de fio. Isso aí é o seguinte, isso era uma coisa que a gente alertava todo ano, porque essa mistura de Coca-Cola, óleo Johnson e folha de figo, isso aí era uma mistura fotossensibilizante. As pessoas morenas até que bronzeavam com aquilo, mas as pessoas mais claras faziam fotossensibilidade e provocavam queimaduras de 2º grau e a pessoa morria. Então era 20, 30 mortes por ano por bronzeadores caseiros, por cada queimadura que ela provocava, com bolhas no corpo todo, né, entendeu? Então isso foi uma batalha muito grande, nós todo ano, no verão, alertando na televisão, nos jornais e tal. E isso é uma coisa que você vai ter o resultado mais tarde, né? Infelizmente, a incidência de câncer de pele, nós temos 2 estudos de 31 anos, cada um sobre o melanoma, que é da pinta preta, e o outro sobre o câncer espinocelular, que é o mais comum provocado pela radiação solar, tem aumentado. Por quê? Porque também a longevidade das pessoas aumentou e também, mas em compensação, a malignidade diminuiu, né? Porque os casos, a população estando alerta, ela diminuiu o efeito malífico dessa doença, a mortalidade, diminuiu o tamanho das lesões. Então o pessoal, com o advento também de muitos dermatologistas, né? A facilidade dos serviços de saúde diminuiu a mortalidade, a pessoa é atendida rapidamente, né? E esse é um trabalho bonito, porque em 31 anos, por exemplo, do melanoma, que é da pinta preta, na primeira década de estudo, de 80 a 90, morriam 75% das pessoas que pegavam o câncer da pinta preta, porque tinha medo, demorava para ir no médico. E com esses alertas que a gente fazia todo ano, né? Essas campanhas de prevenção de câncer de pele, Blumenau já foi pioneiro, já fazia antes de fazer no Brasil, nós já fazíamos aqui. E com o advento, agora, no último trabalho que nós fizemos, de 2005, diminuiu essa mortalidade para menos de 20%. Quer dizer que o pessoal está indo, a pessoa que tem uma pinta, que aumenta de tamanho, fica assim, já está indo precocemente nos médicos, opera e cura. E antigamente o medo era o tabu da pinta preta. Por quê? O meu vizinho foi no médico, tirou uma pinta e morreu. Né? Porque normalmente o pessoal da pinta preta vai no médico quando já não dá mais tempo, né? Entendeu? Por isso que é aquela campanha, você tem uma pinta que mudou de cor, está aumentando, procura o médico para ver se é maligno ou se é benigno. E aí o pessoal, tratando precocemente, melhora. Agora, um grande perigo para a população geral, que pinta, verruga, sinal, o povão, tudo é igual. Aí tem certas indústrias que exploram essa ignorância da população, né? E que acham que tudo é igual. Então ela bota lá na televisão, usa um spray lá para queimar com gelo.
qualquer sinal pinta, você usa o spray que cura, né? Mas o povão não sabe, se ele passar aqui numa pinta preta, ele vai morrer. Ou numa pinta que não é, tem que saber fazer, aquilo lá não é indicado assim. Então inclusive, tá tido várias ocorrências de morte por causa do uso disso. Então é um alerta que nós estamos aproveitando aqui para fazer, né? Que isso aí o médico tem que fazer o exame e falar, essa pinta é benigna, essa é maligna, não se pode fazer isso, queimar verruga vulgar, mesmo porque verruga vulgar é um vírus, não vai queimar, que não adianta, ele vai voltar do mesmo jeito. Doutor, o senhor estava fazendo uma referência, né, às doenças de pele, em especial algumas causadas pelo excesso de sol. Mas hoje tem muitos diagnósticos feitos pelos profissionais assim como o senhor, em outra área, dizendo que falta vitamina D na população, quer dizer, pessoas que não tomam sol. Não, na realidade, a população não corre o perigo, por exemplo, de usar filtro solar quando for no sol. Porque mesmo usando o filtro solar, fator 30, por exemplo, né, que é o máximo, a pessoa não precisa usar mais do que isso, a pessoa tomando sol vai fazer. Então, também, se você tomar no inverno, para o pessoal mais de idade, né, que começa a ter problema, de 60, se tomar 10 minutos de sol, como um dia que nem hoje, por exemplo, né, que nós estamos aqui, 10 minutos de sol numa coxa, num braço, já é o suficiente para vitamina B. E a gente não se preocupa num país que nem o Brasil, continental, que tem sol o ano todo. Se quer queira, quer não queira, a pessoa acaba tomando sol sem querer. 5, 10 minutos de sol por dia, vai no banco, vai no tal. Então, já é o suficiente para a vitamina D. Além de certos alimentos que também melhoram essa vitamina D, né? Repõe a vitamina D. Né? Mas é claro que a pessoa com 70 anos em diante, 60 anos, né? Tem mais dificuldade de andar no sol e tal, e também pela idade vai cair a vitamina D. E os confortos, né, que a vida nos oferece hoje em dia, sai da garagem do subsolo do prédio, vai direto para o mercado, vai para o shopping, claramente toma um solzinho. Janela fechada. Mas os especialistas, nós também na nossa área, nós calculamos que você tomando de 10 a 15 minutos de sol por dia é suficiente. O problema dessa vitamina D, que não pode comparar no Brasil, é na Europa, norte da Europa, Noruega, Finlândia, né? Certo? Suécia, né? Norte da Inglaterra, que tem inverno o ano todo, não tem sol. Então essa pessoa precisa tomar sol, né? Não adianta querer usar filtro solar lá, né? Só no verão. Doutor Nasser, vamos retomar, até porque o motivo da nossa vida aqui é para contar um pouquinho da sua história, e o senhor também aproveita o momento para orientar a população, conscientizá-la dos males que podem ocorrer por conta do excesso de sol, né, que é o câncer de pele, por exemplo. Mas o que motivou a vinda do senhor para Blumenau? Foi a convite? O senhor descobriu Blumenau e resolveu? Na realidade, foi tudo coincidências. Eu sou mineiro, fui criado no interior de São Paulo, formei, aí eu vim estudar em Curitiba, fazer medicina, porque eu tinha parentes em Curitiba que fazia já medicina lá. Em vez de eu era de Mococa, no interior de São Paulo, em vez de eu estudar em Ribeirão Preto ou Campinas, que era mais próximo, eu vim estudar na Federal do Paraná e passei lá. No que eu terminei a faculdade de medicina, nós fomos convocados pela Marinha de Guerra para servir em Florianópolis. E nós ficamos 1 ano em Florianópolis, né, servindo na Marinha de Guerra. Tive a oportunidade, então, na época, quando eu servia a Marinha de Guerra, ficar embarcado 3 meses num navio. E desses 3 meses eu fui, inclusive, conheci lá o Rio Grande, Pelotas, Imbituba, São Francisco do Sul, né? Cidades portuárias. Cidades portuárias, e prestando serviço de atendimento médico aos marinheiros, né? Então, quando voltamos para o Hospital Naval, que tinha o Hospital Naval em Florianópolis, que agora está fechado, só tem agora a Escola de Marinheiros. E na época, nós fomos atender o Figueirense, em 1972. E tivemos a oportunidade de trabalhar no postinho de Santa Amaro, no NPS lá, e fomos campeões aquele ano pelo Figueirense, né? Aí nós decidimos largar os nossos empregos todos em Florianópolis e fomos para São Paulo estudar no Hospital das Clínicas, que era o meu maior desejo, né? O melhor hospital da América do Sul, na época, na América Latina. E nós fizemos uma especialidade lá de dermatologia. Então, doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e logo estaremos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Fique ligado. Até já.
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o médico dermatologista Nilton Nasser. Doutor, o senhor falava no finalzinho do bloco anterior sobre o seu sonho, que era se especializar no Hospital das Clínicas em São Paulo. É verdade. Aí fizemos lá a residência no Hospital das Clínicas em São Paulo, em dermatologia, que era o melhor serviço na época do país, né? Terminamos e viemos para Blumenau. Então nós aqui viemos também, porque lá fizemos também a parte de, além da dermatologia do Hospital das Clínicas, fizemos também dermatologia sanitária na Faculdade de Saúde Pública, que era para atender doenças de interesse sanitário, né? Então, nós voltamos e ocupamos o cargo de chefia do Centro de Saúde. Isso foi em janeiro de 1974, ocupamos a chefia. Quem era o prefeito na época aqui? Na época era o Félix Tais, e o vice-prefeito era o Alfredo Item, né? Então, nós ocupamos o cargo e ficamos ali 25 anos como chefe de Centro de Saúde. Mas deixa eu entender, o senhor veio porque alguém lhe disse que o Blumenau era legal? Não, o Estado pediu para mim vir para cá, para assumir o posto de saúde. E para mim foi muito bom, porque não existia dermatologista também na região. Então o senhor é pioneiro. Então nós somos o primeiro do Estado com título de dermatologia. Tem outros que faziam dermatologias, mas era mais ligada à lepra, né? Então nós viemos para cá e nesse tempo todo trabalhamos no Centro de Saúde de manhã e à tarde nós tínhamos nossa clínica de dermatologia, que inclusive chegávamos a atender até no sábado, de tanta demanda que era. Nós também atendíamos lá no Centro de Saúde as doenças de pele de interesse sanitário, como hanseníase, escabiose, pediculose, aquelas coisas todas. E também, depois, a partir de 1977, eu achei que eu devia atender também a parte de pele clínica para a população. Aí fomos atender no NPS, no ambulatório do INAMPS, que hoje é a Policlínica, né? Ali na Rua 7, então ali nós atendemos também uns 20 anos das doenças de pele, né? Para a população carente, né? Agora, doutor Nasser, o que te motivou a entrar no caminho buscar a medicina? Pois é, a medicina, a gente é desde a escola, né? Eu gostava muito de biologia, de ciências, né? Então, um dos ramos, você também de lidar com a população, então, um dos ramos que você já pensa, vou fazer ciências biológicas, né? Eu também tinha, o aluno quando é bom no interior, ele gosta de todas as matérias, mas daí ele tem até dificuldade para escolher. O pessoal chega no janeiro, fevereiro, primeiro, segundo ano do colégio, né? Secundário, ele não sabe o que vai fazer. Mas na nossa época, nós tínhamos que definir isso já na quarta série do ginásio, que hoje é a oitava, nona série. Porque o curso para medicina, ou para advocacia, ou para matemática, ele trocava. Tinha o curso clássico, que você ia para fazer advocacia, letras, entendeu? E tinha o curso científico que você fazia para a parte técnica, biologia e tal. Então a gente tinha que definir nos ginásios já isso. Então a gente gostava muito, a gente tinha os exemplos, antigamente os médicos eram exemplos, assim, muito respeitados pela população, tinha que ter muito conhecimento, né? Então eu gostava da especialidade e fiz um teste vocacional, que era raríssimo na época fazer teste vocacional.
tinha um professor da Universidade de Campinas que fazia os testes vocacionais na região, nós fomos lá fazer, então lá deu que eu tinha vocação, né? Então não teve interferência da família? Não, a família não, a minha família nunca interferiu no meu estudo. Aí, pensando nisso, eu comecei a direcionar para o estudo. E quando eu pensei em fazer vestibular em Campinas, no Ribeirão Preto, o meu primo, que já fazia medicina na Federal do Paraná, me convidou, eu e o irmão dele, para a gente vir estudar em Curitiba, e a gente passou aqui na Federal e estudamos ali. Bom, e claro, a escolha da medicina foi uma opção, mas a especialidade, a dermatologia? A especialidade, assim, eu tenho muita experiência, porque durante o curso de medicina, nós trabalhamos 4 anos no pronto-socorro Cajuru. Antigamente, o estudante podia trabalhar como atendendo a emergência, né? E também todas as coisas que tinha de pele era eu que fazia ali, sutura, retirada de sinal, unha, aquelas coisas todas, né? E eu gostava muito também de dermatologia, então eu escolhi fazer dermatologia. Na época não tinha pouca estética, na época era dermatologia, bastante doenças da pele, se tratava tudo mais. Depois foi entrando a parte médica de tratamento da pele, que é claro que é do dermatologista, né? Então nós estamos aprimorando nessa área e hoje em dia tem muita gente que vai fazer dermatologia não pelas doenças da pele, sim pela possibilidade de fazer cosmética médica, né? Entendeu? Mas nós fomos mesmo por doença. Então hoje em dia nossa clínica, nós atendemos tanta parte de doenças da pele, que é importante, né? E se você não souber doença da pele, você não pode fazer procedimento estético. Porque você pode estar fazendo um procedimento estético numa pessoa que tem algum problema de pele, que daí vai complicar, né? Então, por isso que tem pessoa, quando for fazer algum procedimento estético, tem que procurar um dermatologista, para saber se ela também pode fazer. Porque hoje em dia, parece fácil um procedimento de estética. Então, a fisioterapia, outros profissionais de saúde, medicina estética, tudo querem fazer, mas eles não estão preparados para isso. Faz o curso de fim de semana e viram... Então, isso é muito preocupante para a sociedade, por causa desses procedimentos, tudo que você tem uma ação médica na pessoa, tem complicações, pode ter complicações. E quem pode evitar isso é só o médico mesmo especializado na área, né? Isso é um alerta também que a gente faz para a população. Doutor Nasser, em todas as questões envolvendo a medicina, há um amparo da tecnologia aí que dá uma sustentação, uma facilidade, digamos assim, de quando o senhor começou para hoje. Sim, é verdade. Mas, na realidade, o bom dermatologista é aquele que faz o diagnóstico de 70% a 80% no olho, porque o exame Mas, doutor, o senhor não vai fazer um exame? Não, o exame é dermatológico. Eu estou olhando você, no máximo eu posso usar uma lupa, né? Já sei o que você tem, entendeu? Não precisa ficar mandando fazer um exame. Algumas doenças, sim. A experiência ajuda muito nisso também, né? Até treinamento, né? Você é treinado isso na residência médica. Mas aí, hoje em dia, ainda tem algumas coisas que ajudam bastante. Por exemplo, você está na dúvida se aquela pinta ali é maligna ou não, hoje tem um aparelho chamado dermatoscópio, que você pega, olha e você já tira a dúvida. Então, a tecnologia ajudou bastante, né? E também nos tratamentos, principalmente. Os tratamentos de pele. A indústria farmacêutica criou novos medicamentos. Antigamente nós não tínhamos cura para a lepra, por exemplo. De 1980 para cá, que nem da tuberculose, foi descoberto o esquema tríplice, isso tudo curou essas doenças todas que não tinha por causa do progresso da medicina, né? Hoje em dia, por exemplo, você quer tratar um sulco, aqui uma ruga, uma coisa, você tinha que fazer cirurgia. Hoje em dia você preenche, você faz um procedimento sem bisturi, que a gente diz, não precisa cortar, você só faz a infiltração e consegue boas melhoras. Isso é tecnologia, novos medicamentos. Antigamente não tinha tratamento para queda de cabelo. Hoje em dia tem 2 medicamentos que você evita que você fique careca. Por exemplo, se eu tivesse um dos 2, eu não ficava careca. Mas isso só surgiu a partir de 1995, 2000, quando eu já não tinha mais cabelo, né? Entendeu? Então, isso aí a indústria farmacêutica, os medicamentos evoluindo, ajuda o médico também a melhorar a saúde dos seus pacientes. Bom, né? Essas ferramentas, né, de equipamentos modernos, de medicamentos que ajudam na cura, no tratamento, por trás disso tudo tem que ter um bom profissional, né?
Você tem que ser treinado para isso. Pelo menos dedicado a isso. Tem que ser treinado para isso. Mas hoje em dia a Sociedade Brasileira de Dermatologia, e a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina exigem que o dermatologista faça pelo menos 3 anos de residência, para poder estar preparado para todas essas áreas. A parte de doença, as partes de tratamentos, a parte de cirurgia dermatológica, que nós fazemos muito, que antigamente não se fazia, o máximo que o dermatologista fazia era uma biópsia de pele. Hoje em dia ele opera os sinais, câncer de pele, alguns procedimentos estéticos, né? Uso de laser, terapia, né? Que é uma coisa, uma ferramenta moderna, né? Só nessa linha, hoje é possível até fazer transplante de pele, né? Você já faz o transplante de cabelo, que nada mais é que o transplante de pele, né? Porque hoje é um espetáculo, né? Na época, eu me lembro um exemplo muito nosso da Jovem Guarda, quando o Roberto Carlos começou a se apresentar no Brasil todo, a Lojas Nasser, que era do meu tio em Curitiba, ele trouxe ele em Curitiba. E ele entrou na loja, a gente tudo ali, ele não tinha nem o programa Jovem Guarda ainda, ele estava começando. E ele era estava com as entradas bem assim de careca. Então ele, inclusive no primeiro disco, você vê a capa do disco, que é Proibido Fumar, né? Ele está com aquela entrada toda. De repente ele aparece com um cabelão. E não aparecia que ele fazia aquilo lá. E as técnicas que nós usávamos no Brasil era aquele de tofuzinho, tipo cabelo de boneca, que tirava um tofuzinho aqui, botava um tofo aqui, ficava horrível. Teve pessoas conhecidas em Blumenau, inclusive, que fez isso, que ficava aquele estofinho, né? Naquela época, eu me lembro, Roberto, ninguém sabia onde é que ele fez, mas eu acho que ele foi para o Tennessee, que lá já tinha essa técnica de fio e fio. Então ele fez o implante, então ele ficou cabeludo quando ele já devia estar careca, entendeu? Então isso só agora, nos últimos 10 anos, 15 anos, que isso veio para o Brasil, que é outra tecnologia também, queda de cabelo, que não tinha tratamento para nada. Então, doutor, o senhor com mais de 40 anos de atividade médica, vamos contar também o tempo de faculdade de medicina, o senhor já tem aí perto de 50 anos envolvido com essa área. A medicina, sim. Agora, qual é hoje, para o senhor, para a dermatologia, o principal desafio? Bom, hoje em dia ainda continua, tem várias doenças, né, da pele, que são as colagenoses, psoríase, né, vitiligo. Temos já bastante tratamentos novos, né, e que esclerose, esclerodermia, que são doenças assim que na área de doença que a gente está progredindo bastante também com o estudo, que é um desafio, né? O tratamento dos melanoma avançado, que também já entra o pessoal da oncologia cutânea, né? Então isso tudo está se evoluindo bastante, né? E também na área de estética, que cada vez mais tem problemas para resolver, né? Por exemplo, o avanço de queda de cabelo, hoje em dia, você tem seus tios carecas, seu avô careca, você vai estar com 18, 19 anos, está querendo ficar careca, você vai ficar careca, mas tem recurso para isso. Não tinha antigamente, é uma evolução também, né? E existe também vários estudos de várias doenças que estão sendo feitas e para isso você tem que estar sempre se reciclando, indo nos congressos médicos, né? Fazendo cursos e isso tudo que tem de novidade é trazido para o congresso e é discutido. Mas nunca você deve acreditar em alguma coisa milagrosa, nova, sem ter a comprovação científica. Né? Queimaduras, por exemplo. Bom, é uma coisa difícil de restaurar. Não, queimaduras primeiro grau, até o segundo grau você consegue tratar sem deixar marca. O problema é do terceiro grau. Aí, para isso também é uma evolução muito grande. Antigamente a pessoa queimava 40%, 50% do corpo, morria. Hoje em dia tem pele artificial, mas isso já passou mais para a área do cirurgião plástico, né? Porque tem que implantar aquelas peles artificiais e tal. Então, isso é um progresso também da medicina. Doutor, o senhor... E cicatrizes também de acne, essa cicatriz alta, o dermatologista faz alguma coisa. Como diminuir a cicatriz, operar de novo, coisas pequenas. E as coisas maiores do cirurgião plástico. Bom, o senhor atende aqui na Herma Usher, né, na sua clínica, a clínica já familiar, porque o filho está no caminho, né? O Niltinho também trabalha aqui comigo, por esse foi um dos objetivos de criar essa clínica. Porque a minha clínica, durante 40 anos, foi ali na rua Kurt Ehring, né? Sim. E era só eu, né? Então,
A sala tinha 90 metros quadrados, eu acho que era o suficiente, né? Agora aqui não, nessa clínica a gente já ficou mais motivado. Tem 2 consultórios, tem mais consultório para mais 2 colegas médicos que estão à disposição, quem quiser vir trabalhar com a gente aqui. Tem sala de cirurgia, sala de laser terapia, sala de fototerapia para vitiligo, psoríase, que é um avanço também no tratamento de psoríase, né? E a gente procura estar dentro da modernidade dos recursos que tem e trazer para cá. Mas isso é uma coisa que a gente, que faz parte da personalidade, você quer estar sempre melhor, a gente não para no tempo, a gente tem que estar sempre atualizado, né? E hoje em dia eu tenho a honra de vou assumir agora em setembro a presidência da Comissão Científica Nacional de Dermatologia, Legal. Que é o que vê o que realmente funciona e o que não funciona, entendeu? Doutor, quero te agradecer Obrigado a gentileza, você, o tempo então. que o senhor dispensou conosco aqui, para contar um pouquinho da tua vida, da tua história e do teu trabalho. E eu quero agradecer a comunidade blumenauense, nós já recebemos o título de cidadão blumenauense pela Câmara, fui presidente do Laios 4 ou 5 vezes, e a minha filha trabalha aqui, meu filho trabalha aqui, meu filho nasceu em Blumenau, o Nilton, em blumenauense, né? E agradecer a acolhida que nós tivemos aqui em Blumenau, minha família toda. E por isso que a gente trabalha com amor da cidade, né? Nós criamos amor, pode vir enchente que nós não vamos sair daqui. Entrevistei o médico dermatologista Nilton Nasser. O programa Nossa Gente vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.